Caríssimos irmãos e irmãs, estimadas famílias, vós que continuais aprisionados por causa da hecatombe, especialmente aqui em Luanda e em Dalatando, eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou certo que em outras províncias, neste dia do Senhor, há cultos e a experiência mostra-nos que, fazendo com ordem, realmente eles estarão livres e adorarão em espírito e em verdade. Nós também fazemos isso a partir dos nossos aposentos, reunidos com a família. Temos de poder refletir a palavra de Deus. Vemos: Santíssimo Deus, nosso Pai, Tu que nos criaste a Tua imagem e semelhança, soprando em nós vida, inspirando-nos com a Tua sapiência, nós Te louvamos, Te bendizemos, ó Deus, porque Te reconhecemos como o único Deus, não há outro igual a Ti, que tem tanto amor por nós, nos guia, nos dá o que precisamos. Por isso, ó Santo Deus, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas fraquezas, aquelas que certamente não Te agradam, para que nós possamos viver em comunhão perfeita contigo e também com o nosso próximo. Te agradecemos, ó Deus, por este belo dia, o dia que o Senhor fez, o dia em que o Senhor permitiu que, através da ressurreição do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo seus pecados. Aceita este momento de oração em que Te dedicamos, e o Teu Espírito Santo venha abrir as nossas mentes para que possamos compreender o que o Senhor tem para nos dizer. É o que Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que nós escolhemos hoje diz respeito à série de textos que foram escolhidos pelo nosso missionário. Longo vivemos o valor da fé. Por isso, em Tiago 2, nós encontramos o texto que começa do versículo 14 até 19. A Epístola de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 19. E diz assim este texto: Meus irmãos, que aproveita-se alguém de ser e não tiver as outras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Caríssimos, este texto é escrito no ambiente em que as pessoas sentiam muito mais frio do que nós sentimos. O apóstolo Tiago desafia-nos. Tendes a coragem de despedir alguém que realmente não tem e chamardes a fé sem obras para não ser, e também o contrário é verdade aqui discutido. As obras sem fé nada valem. Caríssimos irmãos, nós estamos esta semana que nos lembra da Brigada de Homens, a que chamamos na nossa igreja homens. Nós não queremos apenas congratulá-los por fazerem parte deste grupo de interesse, este grupo cristão, mas também gostamos de refletir com eles sobre a importância da sua mundo, que requer, como nós ouvimos, o apelo que lhes deve ser dirigido é outro senão o que o apóstolo São Paulo dizendo: irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e experimenteis qual boa e vontade de Deus. 1:2. O grande desafio do texto é não nos conformarmos com este mundo. E eu penso que conformarmos com este mundo. Devemos nos conformar com este mundo. Porque apesar de não sairmos deste mundo, somente quando Deus assim o aceitar, ser que o mundo em que vivemos não é bom, é mau. Já não tem aquela imagem que impressionou Deus a proclamar: e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi amanhã e à tarde do dia 6º quando Deus proclamou esta declaração da beleza do mundo. E este mundo perfeito decaiu porque o mordomo, que é o homem e a mulher, nele colocado para o guardar, para o trabalhar, se esqueceu de seguir os termos de referência, os mandamentos, os regulamentos que lhe foram dados, e criou
os seus próprios princípios e regulamentos. E tudo isso saiu apenas de um pequeno desejo que lutava contra a ordem já existente. É isto que Deus te disse para não comeres o fruto da árvore que está no centro deste campo? E quando nós nos encontramos em conflito, sempre buscamos uma saída. Infelizmente, a saída foi: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O mordomo ambicioso ser igual ao dono da seara, ao dono da palavra. Gênesis 3, 2, 5. Agora, Deus criou-nos para uma íntima comunhão. Não é bom que o homem viva só. E São Paulo reforça isso, dizendo: ninguém vive para si e também ninguém morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer somos do Senhor. Isso que foi para isso que ele criou, tratou morrendo na cruz e ressuscitando, para que nós possamos ser dele. Mas também devemos reconhecer que o homem, sabendo o bem e o mal, a verdade se diga, não sabe fazer boas escolhas. Como diz São Paulo, mais uma vez. Porque eu sei que em mim, isto é, na carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 18, 19. Vivemos neste mundo em que o mordomo que nós somos sabem o bem que devem fazer, mas o apetite de fazer o mal é maior na sua vida, que o mordomo acaba sempre fazendo esse mal que não deseja de vida. Caríssimos irmãos, Deus conhece os nossos corações, que nos acompanha e vê os nossos atos, mesmo quando nós os ligamos da nossa mente, quando dado os momentos no seu encontro com Moisés, verificou e disse a Moisés: o que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel. Israel se esqueceu de que é Deus que o salvou e não. Êxodo 32, 7 e 8. Caríssimos irmãos, esta é a sociedade em que o mundo se acha hoje, e Angola não é uma exceção. Sociedades totalmente corrompidas, onde a lei existe e até podemos dizer boa,
consegue impor-se perante o grande desafio que se nos coloca. Eu sei o bem que devo fazer, mas o mal que em mim mora é mais forte, por isso vivo num mundo corrompido. Até a minha identidade. Deus. Em Angola, nós muitas vezes letreiros cuca. Na realidade, esta imagem não fica a nossa sociedade. Eu não posso acreditar que os angolanos onde quer que este escrito esteja, seria bom respeitosamente ser retirado. Os angolanos não são e não devem ser cuca. Devem, isso sim, ser imagens gloriosas de Deus. Santos, perfeitos, como Deus é perfeito. Por isso é que os versículos introdutórios são importantes. Não vos conformeis com este mundo. A imitar coisas boas, mas as coisas más devem ser rejeitadas. E a corrupção tem custos, mas os custos da corrupção são realmente custos negativos. Hoje temos os frutos que ontem plantamos, o crime aumentou, os pais não conseguem controlar seus filhos e educá-los como convém, o sistema educativo colapsou e há de fato muito trabalho para os homens de hoje e mulheres de hoje de poder pensar e repensar e realizarem a nova sociedade que se requer para Angola. Este trabalho é de todos, incluindo daqueles que são cristãos, e começa na família. Pensar e exigir que um sistema melhor de educar e moralizar as futuras gerações exista. Há pais, caríssimos irmãos, que desertaram as suas casas, deixaram tudo para a mãe. A imagem do pai em muitos lares desapareceu, porque esses pais se tornaram em maus professores, maus modelos. Precisam de rever a sua vida. E estes pais não estão só no mundo, estão na igreja, estão em todo lugar. E por isso, este alerta não é só para aqueles que não são da igreja. Todos os que estão na igreja, como deve ser, não apresentam a mesma fé na igreja em sua casa. Daí a chamada de atenção do apóstolo Tiago: a fé sem as obras visíveis é vã. É aqui onde a revolução está. Ter força para o bem está em mim, vem sobre o mal, que muitas vezes traz a morte e o desconforto. A Covid-19 veio destapar toda e expor toda a verdade. Não para o mal, mas para que nós pudéssemos acordar do sono, pois agora nós reconhecemos que estamos no fundo do poço, do qual temos a necessidade de sair para afirmarmos a nossa real identidade de uma Angola eleita para ser serva de Deus e produzir obras de uma fé verdadeira.
Eu costumo dizer que Marx não é totalmente ateu. Ele tem razão, porque a doutrina científica leninista inspirada nos seus ensinos, e que muitos de nós estudamos nos anos 1980, dizia assim, em resumo, a principal tarefa da construção do socialismo ou do comunismo é a elevação constante do bem-estar dos membros da sociedade. Que mal tem isto? O que é que está errado aqui? Certamente não é o princípio que está errado, mas o homem. Este é que está errado. Qualquer sistema religioso ou político que favoreça que este ideal não seja atingido é que é o ópio do povo e é reprovável aos olhos de Deus e também dos homens. Por isso mesmo é que Deus enviou o seu único Filho, amado, para que, salvando os nossos pecados, Ele nos pudesse dar a vida e que esta vida a pudéssemos ter em abundância. Por isso vós homens tendes muito trabalho que fazer. Ajudar as reformas vigentes para que as futuras gerações venham a viver melhor do que nós conseguimos. Caminho aquela sociedade que pode dizer sim, me alegra, é muito perfeita. Até hoje, como dizia Jesus Cristo, meu Pai trabalha até agora e por isso eu trabalho também. E para Deus, este trabalho é prioritário. Deus criou o homem para que vivesse ligado a Ele e também ligado aos outros homens e contribuísse para a perfeição do universo, a fim de que pudesse servir de honra e glória para si mesmo. Segundo Isaías 43:7, os que eu nomeei, os que eu chamei pelo meu próprio nome e os criei para minha honra e glória, estes são o meu povo. São as minhas testemunhas. Por isso, não houve Deus antes de mim, e nem tampouco haverá Deus depois de mim. Eu, disse o Senhor, sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Porque o mundo se corrompeu, Deus está disposto a criar um novo céu e uma nova terra. Mas com homens que se humilham, que reconhecem o seu mal e por isso se convertem para fazer o bem. Aqueles que aceitam Cristo e seguem os seus ensinos. E os seus ensinos não são para o mal, mas para o bem. Pois Deus não tem pensamentos maus para Angola, nem para os angolanos, nem para o mundo. Os seus pensamentos são pensamentos de paz, pensamentos do bem, aquilo que nós desejamos e que está dentro do nosso coração e que nós não fazemos porque a força do mal parece ter mais força. Caríssimos irmãos, consideremos isto mesmo. Se Cristo está em nós, nós devemos ter ou ser novas criaturas. E devemos aceitar que o passado
é mesmo passado. Eis que tudo se deve tornar novo na nossa vida. Devemos recriar a nossa vida, a nossa imagem. Não sermos mais cuca, nem vinho, nem droga, nem tampouco outra coisa que realmente corrompe a nossa vida, destrói o nosso bem-estar. Mas devemos fazer com que a nossa sociedade recupere os valores importantes que nos tornam verdadeiramente filhos de Deus. Angola precisa desta novidade racional e humanamente desenvolvida, porque temos a capacidade e a possibilidade de sermos modelo e, acima de tudo, sermos enviados para sermos bênção das nações. Como Abraão foi escolhido, sejamos nós também. Que Deus vos abençoe, vós homens da sociedade de homens, e praticai boas obras nas vossas casas. Amai as vossas esposas, cuidai dos vossos filhos. O vosso salário seja para eles, o vosso tempo seja para o bem-estar das vossas famílias. E eu tenho a certeza que quando nós, a partir das nossas casas, começarmos a planificarmos que sistema de educação queremos para os nossos filhos, que bem é que queremos que os nossos filhos tenham, Angola vai mudar. Angola será um outro país. Será realmente aquele país que todos desejamos, todos amamos, onde não temos que nos preocupar com os nossos filhos, porque eles não se revoltarão contra nós. Pelo contrário, cuidarão do nosso país e ajudarão que com Deus criem a segurança necessária, a prosperidade e a paz desejada. Que Deus vos abençoe, vos anime neste domingo, que é realmente o vosso domingo, o dia que o Senhor preparou e vos deu para celebrarem a vossa identidade como homens que têm missão, homens que têm responsabilidade de partilhar o Evangelho da paz, o Evangelho que deve nos congregar em comunhão que nos liga a Deus. Que Deus vos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te damos graça por esse momento que o Senhor nos concedeu e por esta palavra que o Senhor escolheu para servir de lição para o nosso dia. Sim, ó nosso Deus, que o bem que o Senhor desejaria que fazemos muitas vezes e nós pecamos contra Ti e pecamos também e contra a natureza e por isso pagamos muito caro nossa desobediência. Te suplicamos, ó Deus, que abra as nossas mentes, coração e insufle nele o bem, a fé, que obras agradáveis ao teu olho, aos teus olhos e também agradáveis ao nosso próximo. Mantenha-nos unidos, ó Santo Deus, nesse país, para que não haja partidarismo, mas sejamos um só povo. Aquele povo que é chamado pelo teu nome e que escolheste para ser o teu enviado, modelo para outras nações. Isto te suplicamos, ó Deus, porque é possível contigo acontecer e nós vivermos em paz e sermos pessoas criadas à tua imagem e não a imagem da cuca, da cocaína ou de qualquer outra coisa, Senhor nosso Deus. Tire esses ídolos do nosso meio e dê-nos a verdadeira identidade de seres humanos
aqueles que levam sempre a consciência aberta e alerta no seu relacionamento com os outros. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito prevaleça neste país com todos, homens e mulheres, crianças e adultos, e se estenda para todo mundo. É o nosso desejo, ó Santo Deus, de hoje e eternamente. Amém. Caríssimos, mais uma vez, muito obrigado por nos terem a estar convosco e a abençoar tudo o que fizerdes. Glória. Covid-19 se tornou agora uma realidade com a qual nós temos que conviver. Francamente falando, nós devemos continuar a sermos obedientes aos princípios traçados. Até aqui falam-se de vacinas em muitos lugares, países desenvolvidos, mas ainda a nossa grande vacina neste continente é realmente a obediência aos princípios traçados. Continuar a cuidar das mãos, lavando-as com sabão e desinfetando-as com álcool e gel. Evitar aproximar-se de aglomerados desnecessariamente e termos sempre a nossa máscara para cobrir o nariz e a nossa boca, e assim prevenir essa entrada do vírus para que o vírus nos afete. Por isso devemos utilizar todos os meios que existem para prevenir, e é verdade que prevenir é melhor do que lutar com a cura. Por isso, façamos isso. E como sempre o afirmamos, Deus está conosco para nos proteger. Quando a vacina vier, a vacina nos encontrará já vacinado com princípios, com valores, com virtudes que reforçarão a vacina dure para que não possamos outra vez ser atingidos pelo vírus. Bem, aproveitemos as lições lutemos para uma nova ordem. O país que deve ser, o país que deve realmente utilizar os seus recursos para o bem de todos. E eu estou certo que se assim fizermos e colocarmos Deus no centro das nossas atenções e também lhe oferecermos o nosso corpo são e perfeito como Ele o criou, eu estou certo que Ele nós precisamos. E o em cestos cheios, em podermos entrar e sair com segurança das nossas casas, e certamente fizer prosperará. Que Deus abençoe Angola, os dirigentes e os dê sabedoria, e que aquilo que prometeram fazer se realize com a vontade de Deus.